Nesse bloco, eu quero receber, estou muito feliz de poder receber, o nefrologista Dr. José Marcelo Morelli. Dr. José, seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza da presença. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a Mulher.com, falando para o seu público. Estou à disposição. Saúde dos rins. Saúde dos rins. Doutor, para a gente começar, qual a função desse órgão? O que o rim faz aqui dentro do nosso corpo? Os rins são órgãos vitais, então sem eles a vida fica incompatível. Na medida que ele vai ficando insuficiente ou falindo, é necessário acabar substituindo as funções dele. A primeira grande função dele é a eliminação de água e o controle dos sais minerais do corpo. A eliminação das toxinas, dos compostos nitrogenados, que a gente chama, que é a ureia, creatinina e uma infinidade de outras toxinas que estão no nosso sangue e precisam ser eliminadas pela urina. A capacidade também de regular a pressão do corpo, das artérias. Quem regula não é o coração, são os rins, fabricando hormônios que chama renina, que ele é capaz de manter a pressão arterial sempre adequada. Geralmente a gente associa a pressão arterial com o coração. Exatamente. Mas também a gente tem que associar com rins. Com os rins, exatamente. Isso é importante estar falando para vocês, porque faz parte do conhecimento recente, de 2 décadas para cá, que através das lesões dos rins acaba subindo a pressão e depois a pessoa acaba se complicando com problemas no coração ou até mesmo os derrames, né? Mas começou com uma infecção há 20 anos atrás, que ficou uma cicatriz no rim. O rim ele acaba tendo um sistema de compensação durante um certo tempo. Quando ele perde essa autorregulação, você tem a pressão subindo e cada vez mais, e você tem que usar os diuréticos para acabar eliminando o excesso de água e sal do organismo. Além disso, tem a função dos rins de fabricar um hormônio que chama eritropoetina. Esse hormônio ele atua na medula óssea, que é a nossa fábrica de glóbulos vermelhos, que combate a anemia. Então, quando ele se torna insuficiente, o rim se torna insuficiente, você tem anemia por causa dos rins. Não é por deficiência de ferro ou outras causas assim. E também ele tem uma função de fortalecer, de fixar o cálcio nos ossos através da ativação da vitamina D. Essa é uma função curiosa, né? Exatamente, porque a vitamina D, todo mundo sabe, é feita pela pele, né? Então você tem a exposição solar, só que essa vitamina D que é feita pela pele, ela não é ativa biologicamente, ela só se torna ativa quando ela é hidroxilada, é o nome que se dá, composição química dentro do rim. E aí começa essa forma ativa a fixar o cálcio nos ossos. Na medida que você não tem isso, vai saindo o cálcio dos seus ossos, vai depositando nos vasos sanguíneos, fazendo com que perca a elasticidade, o cálcio vai deixando enrijecido os vasos e aí vai aumentando a resistência. Aumentando a resistência, aumenta a pressão arterial e aí pode ter os derrames e as placas de aterosclerose e o infarto, né? Nós temos a nossa tela de apoio, gente, complementando tudo isso que o doutor falou. Então, preste atenção em cada tópico. Muitos a gente já conhecia e outros são novidades, né? Curiosidades em relação às funções dos rins. Então, controlar a quantidade de água e sal do corpo, eliminar toxinas, manter em equilíbrio a pressão arterial, produzir hormônios que impedem a anemia e a descalcificação óssea, eliminar alguns medicamentos e outras substâncias ingeridas. O que está em excesso ali no organismo, o rim é como se ele filtrasse, sugasse isso e depois ele elimina na urina. Isso. O que acontece também é que os remédios que a gente faz uso no nosso dia a dia, eles também são eliminados pela urina. Então, na medida que o rim não está funcionando, esses medicamentos são acumulados, eles podem ter uma capacidade de intoxicar. Então, prestar muita atenção, não ficar tomando remédio, principalmente os anti-inflamatórios, né, que eles acabam afetando os rins, e na medida que você tem uma baixa do funcionamento dos rins, você tem que ajustar a miligramagem dos remédios, porque senão eles podem intoxicar
o organismo e causar neurotoxicidade e outras toxicidades maiores. Existem alguns fatores que podem aí desencadear doenças renais, doenças nos rins. Eu queria chamar a nossa segunda tela e infelizmente a gente tem ali tópicos que são bem comuns entre os brasileiros. Então, os fatores de risco para doenças renais: hipertensão arterial, tabagismo, obesidade, envelhecimento natural do órgão, diabetes, histórico familiar de doença renal, história de doença renal no passado. E hoje são tantos brasileiros, né, doutor, hipertensos, que estão acima do peso, fumantes. Exatamente. Isso acabou contribuindo para uma epidemia. E por isso que a Sociedade Internacional de Nefrologia acabou tendo a segunda semana de março como a semana de prevenção da doença renal crônica para evitar justamente a hemodiálise, o transplante renal e as mortes prematuras. Então, muito importante a gente estar contribuindo e avisando a população que tem esses fatores de risco elencados para controlar bem na assistência primária, antes que se complique com a alta complexidade, antes que precise de um tratamento mais chato e evitando as mortes prematuras. Hoje em dia, a doença renal crônica tem a sua prevalência na população em torno de 13%. Em algum estágio da doença renal crônica. Nós classificamos a doença renal crônica em 5 estágios. Quando está começando, o mais leve, e 5º, quando já está na hemodiálise. Então, nós temos na população 13% da nossa população mundial, brasileira já tem estudos, no mundo todo também já tem estudos, então são quase 1 bilhão de pessoas, são 840 milhões de pessoas no mundo todo com a doença renal crônica em algum estágio. E aqui no Brasil, esses 13%, o tema da campanha esse ano é acesso universal, ou seja, e integral ao portador da doença renal crônica, porque a gente sabe que essas pessoas são subdiagnosticadas, a doença ela é silenciosa. Quando a gente fala em doença renal, doutor, é exatamente naquele quadro em que o rim ele começa a falhar, a não desempenhar a sua função como deveria. Isso. É como se o rim fosse enfraquecendo e aí tem esse avanço da doença renal, do grau mais leve até o mais grave. E aí, a importância do diagnóstico, então, nesse grau mais leve. Mais leve. Porque aí eu consigo reverter. Reverter ou estacionar, que já é muito bom. Já é um avanço. Já parar a doença aí, a gente acaba interferindo nesses fatores de risco, basicamente controlando a parte hemodinâmica, que é a parte de pressão, controla a parte metabólica, que é o peso, o diabetes, a glicemia, o colesterol, triglicérides, o ácido úrico, controla o metabolismo do cálcio, que a gente falou, da vitamina D, e os processos inflamatórios crônicos, com dieta e medicação, que são a estrutura do tratamento que a gente pode fazer nessa área preventiva. E aí, geralmente, né, na maioria dos casos, a pessoa que acaba desenvolvendo essa doença crônica renal é hipertensa, fumante, está acima do peso ou tem diabetes. Geralmente se enquadra nesses fatores que a gente comentou na tela anterior. Nesses fatores de risco, exatamente. Então, cuidando, por exemplo, controlando diabetes, perdendo peso, parando de fumar, cuidando da pressão, obrigatoriamente eu consigo reduzir essa chance da doença renal. Isso, não tomando remédio que prejudica, né? E a automedicação é um problema muito sério no Brasil, né, doutor? E é importante essa ressalva, porque é um hábito. Hoje, a maioria dos brasileiros tem uma farmacinha em casa. Isso é um perigo. Eu vejo muita gente hoje no consultório, jovens, né, que vão na academia, tudo, e ali tem uma dorzinha, vou tomar um anti-inflamatório e vou fazer exercício. Aí, além de desidratar por causa do exercício, que às vezes não se hidrata bem, tomou o remédio e aí depois eles vão no consultório com o aumento da creatinina, que é o exame que mede o funcionamento do rim. Eu ia perguntar, que exame é feito para saber se o nosso rim
tá bacana, tá funcionando bem, ou se ele já está apresentando sinais ali de, opa, preciso de ajuda. Isso. Nós não temos ainda um marcador do momento que acontece a lesão. A gente acaba olhando com o exame da creatinina, da ureia, um pouco no retrovisor. Entendi. Ou seja, a creatinina ela é um metabólico do produto muscular nosso que deveria ser eliminado na urina naturalmente quando nossos rins estão bons. Certo. E o valor de referência, depende do laboratório, vai até 1,1 miligrama, 1,2 miligramas por decilitro. Eu faço exame de urina. Isso. Se nesse exame... Não, exame de sangue. Exame de sangue. Se nesse exame de sangue a creatinina tiver ali em excesso no organismo... É porque ele acumulou, não conseguiu eliminar na urina, acumulou no sangue. Está começando a falhar. Está começando a falhar. Precisa de uma atenção. Exatamente. Entendi. E na grávida tem uma curiosidade. Qual? Se perde um pouco essa relação da creatinina e da ureia, que são os marcadores normais, e o exame de eleição é o ácido úrico. Dosar o ácido úrico na gestante é muito importante porque ele é um fator preditor, ou seja, ele pode predizer que pode acontecer a eclâmpsia e hipertensão gravídica no final da gravidez, quando a mulher começa a ficar muito inchada e a pressão subir, a placenta envelhece muito rapidamente e aí às vezes a criança acaba até nascendo prematuro. E o exame que se faz é o exame do ácido úrico, que pode predizer e já de antemão o obstetra pode tomar medidas para evitar as complicações de uma hipertensão gravídica e eclâmpsia. Por isso esse check-up durante a gestação. E lembrar que aquelas grávidas que tiveram eclâmpsia, hipertensão gravídica, elas são de risco para desenvolver a doença renal crônica no futuro, porque o rim, ele não regenera como, por exemplo, o fígado, a pele, cria uma cicatriz lá. E os filtros, que são os néfros, os glomérulos, eles ficam em forma de fibrose. Então, num mecanismo de adaptação, enquanto a gente é jovem, consegue se adaptar. Mas o rim também envelhece, assim como a pele e o cabelo envelhecem, os rins também envelhecem. Então, no final da vida, aquela mulher que teve 2, 3 partos, 2 hipertensões, eclâmpsia, pode ser que ela precise de uma hemodiálise quando tiver 60, 70 anos, porque o rim também acabou envelhecendo. Muitas dúvidas chegando, eu já volto para a gente esclarecer todas as dúvidas dos nossos telespectadores, tá bom, doutor? Obrigado.